Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, nós já estamos aqui começando o nosso Código Aberto. Muito obrigado a você que nos acompanha, amigos que estão sempre aí conectados, sintonizados para ouvir aí o nosso programa. Toda sexta-feira nós temos esse encontro legal, né? E hoje estamos tendo pessoas que nem sempre estão aqui com a gente, um estreando e outra que vem de vez em quando, né? Vem aqui de vez em quando, ela é muito ocupada. É a nossa... Não, é muito ocupada sim, você é muito ocupada. Sei que você faz muita coisa, né? Final de semana tá rodando aí, em muitos lugares. É a nossa... Vocês estão vendo ali? É a Sorriso Colgate. Peraí, deixa eu mudar aqui. Eu falei que ela... Olha só o Sorriso Colgate. A luz. Bom dia, gente. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Código Aberto. Certo. Chega esse microfone aqui. Isso aí, divide aí. Hoje nós temos estreando na mesma câmera ali o nosso pastor, que é carioca, pastor Carlos. E, gente, que legal, hein? O pastor Carlos já me conhece há muito tempo, né, pastor? Há muito tempo. Estive uma vez lá numa comunidade e ele nem era pastor. E fui lá, trabalho da Novo Tempo de Teresópolis, fui lá pregar e quem estava lá sentado era ele. Bem-vindo, viu? Bom dia para todos aí. Feliz semana também, né? Uhum. Estamos aí na sexta-feira. Eu lembro aí da igreja lá quando nós se encontramos, eu lembro até o sermão. Eu lembro também. Falou sobre Abraão lá, 22. Sermão poderoso lá que ficou marcado no meu coração. E hoje eu tô aqui como pastor, né? Que legal. Amigo, legal. Tá vendo aí? Coisa boa. Chega mais pertinho aí, divide aí, legal. A nossa querida amiga, ela que é a Maria Liduína. Deixa eu mudar aqui porque ela tem que aparecer. Olha aqui, só. ó, gente, fiz uma técnica aqui, olha só, uma técnica, olha só. Que legal. Esse jogo, tem duas aqui, mas ela fica de costas para a principal, então ela vai ser vista. Tudo bem contigo? Pronto. Bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, querido ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. Que legal. Então, olha só, vamos abrir aqui. Tá todo mundo aqui, o corpo completo. Que dia que o pessoal pode ver essa gravação? Que dia? Não, aonde que eles podem ver? São os canais para as pessoas Sim, eu sempre falo aqui no finalzinho, eu mando para todo mundo o link, né? Nós temos o YouTube, é youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém, e no Facebook também, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Pronto. Muito Só simples, siga. né? Bem simples, eu coloquei bem fácil. Gente, vamos lá, porque nós temos aí que falar de família, e falar de família é complicado. E nessa semana a gente está tratando aí, viemos de perdas, né? Morte, tudo mais, doenças, e agora estamos entrando numa outra temática dentro da família também, que são aqueles momentos difíceis no lar, né? Muitos casam para ser felizes, né? Casam para viver aquela história, né, do final feliz, né? Princesa com príncipe e tal, e quando percebem... Felizes para sempre. Hã? Felizes para sempre. Felizes para sempre, e quando percebem já estão aí vendo problemas no lar, problemas no seu relacionamento. E como resolver isso? Sem contar também que a lição destacou aí algumas questões relacionadas à ira. E eu acho que a gente teria que bater bastante nessa temática também, né? A questão da briga. E muitas vezes acabam, né? As rixas, as críticas e tudo mais. Então vamos entrar nesses assuntos aí pormenores. E lembrando que você sempre é convidado para procurar uma igreja adventista, que todo sábado lá, a partir das 9h30 da manhã, as pessoas já estarão ali. Inclusive a Maria, eu sei que é professora. Sim. O pastor também é sempre professor, mesmo que não seja de uma classe fixa, mas ele está sempre convidado. E a Luz também nem se fala, né? A Luz também é super convidada. Então vamos orar? Vou pedir aqui para a Luz orar para a gente. Só vira o seu microfone para esse lado aqui, ó. Isso aí, agora tá certinho. Ok. Então oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia e pela oportunidade nessas horas da manhã de abrirmos a tua palavra e estudarmos. Que o Senhor possa penetrar os nossos corações com essa palavra e possamos, ó Deus, ter a transformação proveniente do teu Santo Espírito. Conduz-nos nesse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar. O texto aqui, gente, é um texto do apóstolo Paulo, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito comum a gente brigar com alguém e dormir
para depois, e se chega o dia, né, para pedir desculpa, para pedir perdão. É um erro muito grave das pessoas, né, pastor? Queria que você abrisse aí falando desse problema que muita gente comete. É interessante que as pessoas hoje, como você falou, eles casam para ser felizes. Porém, existe uma estatística no IBGE que de cada 12 casamentos, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 vivem ali tranquilamente. Menos de 20%, então, né? Menos de 20%. E é comprovado também que o Brasil é o número 1 em divórcio no mundo. E nesses últimos anos ele vem crescendo. E como nós vemos isso na lição dessa semana? Até os melhores lares, né? Enfrentam dificuldades. E quando fala em questão da ira, a lição também vai falar muito do perdão. Muito do perdão. Essa questão da ira é muito importante. Tanto para você quanto para mim ou para todos nós. Porque é questão de maturidade. Às vezes são coisas pequenas que faz com que nós ficamos irados. Por exemplo, pede o filho ou a filha para botar o lixo para fora enquanto você não está em casa. Ela chega em casa, ela esquece. Às vezes para lavar uma louça, ela esquece. Lavar uma roupa, esquece. E aquilo dali se torna uma ira. Às vezes serve para o esposo ou para a esposa. Ela sai e pede para fazer isso e quando chega em casa ele não faz. E ela fica aborrecida porque ela chega em casa cansada e vê toda aquela situação. Mas são coisas pequenas que podemos evitar nessa questão. Porque a Bíblia mesmo diz, né? Irai-vos, mas não o quê? Não pequeis, né? Não pequeis. Verdade, é O verdade. que eu acho interessante é que ele não fala assim, não irem-se. Respeita a questão do nosso sentimento, né? De que é possível que nós estejamos chateados, tristes, com ira. Mas é como o pastor falou. Ok, irai-vos, tudo bem, mas não pequem. Agora, aí que tá o grande... Acho que o grande pulo do destaque, gato. o pulo do gato, é que a gente é pecador. Então, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser Quem quer que seja, né? qualquer pessoa, né? O ancião da igreja. Nós temos aquele momento em que a gente não está bem. E vai ter um momento que a gente, as mulheres especialmente, estarão de TPM e nós homens temos que entender que ela não está normal. Claro, com certeza. Né? Aí, temos que ter sabedoria. É a questão da pastor? maturidade, né, que ele falou. A questão da maturidade. Mas vamos pegar aqui Mateus 7, verso 5. Eu queria, de início aqui, chamar os nossos ouvintes para lerem também com a gente. Na semana passada a gente até falou, vamos ler muitos textos. A gente começou a falar tanto e não leu quase nenhum. Depois eu falei, meu pai, eu menti a ler, não lemos nada. Só falamos. Aqui diz verso 5 do capítulo 7, né? Diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu... Deixa eu ler aqui o contexto do verso 1 até o verso 5, vai ficar mais fácil para o ouvinte, né? Porque ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que mensagem? Eu acho aqui, tem muita gente que erra na interpretação desse texto. Uma das erradas interpretações, vamos supor, eu quero criticar a Luz porque ela comeu alguma coisa que não podia comer. Fala, você está errada, isso faz mal para a saúde. Eu vou e critico, julgo ela. Ela fala assim, não julgueis para não ser julgado, nunca leu na Bíblia, não? Ela vai falar assim, tá vendo? Você está errado. Essa é uma interpretação errada das pessoas, né? Que não podem admoestar, aconselhar. Qual seria a melhor interpretação ou a correta interpretação desse texto, pastor? É interessante que a lição fala assim, né? Se há uma frase em toda a escritura que passou a fazer parte do arsenal verbal da cultura ocidental, conhecida tanto por cristãos quanto por pessoas seculares, é não julgueis para que não sejais julgadas. Esse provérbio, naturalmente, é o contexto no qual Jesus falou viga e olhos. Infelizmente, essa frase tem sido incorporada por
uma visão muito relativista. Agora, é usada em todos os lugares para impedir o quê? Que alguém diga que outra pessoa está fazendo algo errado. Agora, o que naturalmente seria um julgamento feito sobre aquela pessoa para manter essa discussão ao longo das linhas ali, relacionar, né? Por exemplo, casamento não iria longe ou seria severamente atrofiado se julgamento de certo, errado, bem, mal, amor e ódio, o benéfico e o prejudicial, né, não pudesse ser feito regularmente sem que as palavras não julguem. Fossem invocadas como um destruidor de diálogo. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com a Bíblia ou com os ensinamentos de Jesus sabe que essa invocação certamente não é a aplicação correta dessa frase. Então, qual é a aplicação correta? Aí que tá a grande questão. A grande questão aqui é o tamanho da viga. Essa viga aqui, uma vez um amigo meu, ele fez uma ilustração na sala de aula interessante. Ele entrou com uma viga mesmo, de madeira mais ou menos 3 metros. E foi assim, a gente entrou assim surpresa, né? Porque 3 metros, mas nós nunca tínhamos pesquisado sobre essa viga. E realmente é mais ou menos assim, né? O tamanho da viga, quer dizer a palavra docos, madeira do tamanho de tábuas do piso do Templo de Salomão. Salta dos olhos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que, às vezes, existe uma madeira, uma viga nos nossos olhos, mas queremos julgar um cisco que está no próximo, no olho do nosso irmão. A gente quer comparar o nosso pecado com o dele, sendo que o nosso é maior e, às vezes, o dele é menor, só que a gente quer julgar ele da mesma forma. Fala aí, amiga. Eu sei que você quer falar. Essa atitude é justamente para tentar esconder os nossos defeitos, as nossas falhas, né, os nossos erros. O conflito, ele é inevitável. Né? Em toda a família, em todo o ambiente onde nós estamos, onde existem pessoas, existem conflitos. Né? Mas aí a lição, o nosso guia de estudo, ele vem nos dando algumas dicas importantes para que nós possamos resolver esses conflitos. Né? E focar no problema não vai trazer a solução. Nós vemos aqui que uma coisa importante que a lição fala aqui, que é admitir a nossa responsabilidade diante do conflito. Isso já vai abrandar o coração da pessoa, né, que talvez esteja irada, falando e aos gritos, talvez, né? E quando você admite a sua responsabilidade, né, isso tende a melhorar, a abrandar o coração da pessoa. Vamos ser um pouquinho mais claros para o nosso ouvinte. O contexto ali, quando Jesus conta, dá esse exemplo aí que a gente encontra aqui. Você chegou agora em Mateus 7, do verso 1 até o verso 5. Sim. Ele está criticando a hipocrisia daqueles que o censuravam, porque eles queriam colocar defeitos, ficavam vendo um cisco, mas eles estavam com uma madeira enorme Eles julgavam Cristo por fazer milagre no sábado, por exemplo, mas resgatavam um animal deles que tinha caído no poço. Exatamente. Então ele está criticando essa hipocrisia, essa falta religiosidade deles. Isso acontece até hoje, né? Muitas vezes Jesus dizia de poder esconder as próprias falhas, nós temos que colocar a culpa no outro. E é muito comum, né? Eu percebo assim, é claro que tem as suas exceções, viu, gente? Mas eu percebo aquelas pessoas que são muito críticas, muito que extremistas, vivem né? apontando os erros do pastor, do irmão, da igreja. A gente depois de um tempo descobre que aquele camaradinha tinha um caso extraconjugal, é aquele que devia todo mundo, que não pagava as contas. Se envolveu em um escândalo, né? Então é muito fácil a gente querer esconder os nossos erros apontando os dos outros. É nesse sentido aqui. É a questão da hipocrisia. E colocando por lado familiar, nós temos... Aí eu vou pegar, acho que você falou aí, né, ô Maria, que a gente, quando vai conversar com alguém, a gente tem que olhar para o nosso lado também, né? Não é só ver aliás, não é só ver a nossa... vamos pegar assim... O meu direito e esquecer do direito do outro. Eu só vejo o que o outro errou e onde que eu fui prejudicado, penalizado, e começa, você está errado, se você fez isso comigo. Não é hora de a gente sentar e conversar. Onde é que eu errei? Me fala aí. Onde que eu errei nessa briga aí? Existe um negócio chamado comunicação não violenta, que eu acho bem pertinente do ouvinte depois procurar e dar uma lida. Porque a gente tem a mania de, em um conflito, a gente chegar todo armado, né? E descarregar toda a nossa raiva, toda a nossa ira, né? A gente tá falando de ira. E quando eu ataco, a reação da outra pessoa é a defesa. Então ali você começa uma briga.
Mas ao invés de você chegar e atacar, porque a comunicação não violenta ela nos orienta a você dizer aquilo que você sente quando acontece alguma coisa. Por exemplo, quando eu tô conversando com você e você tá no celular, eu poderia muito bem esculhambar o cara, tu só fica no celular e não sei o quê. Não, ao invés disso, por que você não diz pra ele como você se sente, né? Poxa, eu me sinto tão triste, eu me sinto desvalorizado, eu sinto que você não me ama quando você tá mexendo no celular. Isso é muito mais eficaz do que você chegar numa abordagem mais agressiva. É verdade. Agora, já que você tocou nessa questão aí, que acontece muito nos lares e nos casamentos, vamos pra parte 2 aqui, que fala dos princípios para o casamento. Aí eu sei que tem muita gente, você, porque você não conhece a minha história, né? Você não conhece meu marido, Você não conhece a aquele minha mulher. traste com quem eu me casei, aquela minha mulher, ela é uma jararaca. Tal. É uma goteira. É uma goteira. Então vamos pegar aqui o princípio que nós aprendemos aqui, Efésios 1, verso 7. Vamos ler rapidinho aqui. Se alguém tiver a Bíblia aí em casa, pode ver. Alguns falam assim, cadê o Efésios? Fugiu da Bíblia, mas tá aqui, ó. 1 verso 7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A gente aprende aqui o que, gente? Questão do perdão, né? Perdão começou em Cristo. E é muito comum, viu, Luz? Eu pensei enquanto você estava falando, né? Quando a gente fica criticando o outro, censurando, a gente muitas vezes comete um erro de ficar voltando no passado, dizendo coisas que já tinham sido resolvidas, que a gente levanta de novo à tona. Passados, né? Coisa, você no ano passado, ou 10 anos atrás, você fez aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. A gente está falando sobre perdão, né? Mas perdão significa esquecer? Não, de forma nenhuma. Você lembra, até Deus sabe que nós somos pecadores. Só que não tem importância. Tem uma interpretação errada sobre o que é perdoar. Né? Na verdade, perdoar vem da palavra perder, né? Você perde. Mas não tem mais importância o que a pessoa fez, né? Cicatriza, né? É não atribuir ao outro a culpa que ele merece. Sim. Né? E que foi exatamente o que Deus fez por nós. Né? Ele nos livrou da culpa que nós merecíamos. Da morte, da consequência do pecado. E o perdão é justamente isso, né? É não atribuir ao outro a culpa que, embora ele mereça, embora ele te queira muitas vezes, né? Atribuir a ele, mas isentar ele de tudo isso. Perdão não é algo muito fácil. Como a gente estava conversando agora, né? Perdão é algo muito bonito de ser dito, mas não é nem um pouco fácil de ser praticado. Porque perdoar é divino. É verdade. Perdoar é divino. É interessante, pastor, que a gente às vezes fica achando que só vamos perdoar o outro quando o outro pede perdão. Verdade. É um erro muito grave. Nós não devemos perdoar só quando a pessoa pede perdão. Eu perdoo independentemente dela pedir ou não. Agora, o benefício vai ser dela se ela aceitar o meu perdão. Sim. Ela precisa confessar, entendeu? Porém, eu já perdoei, porque o perdão independe dela merecer ou não. Ela não merece o perdão, como eu não mereço o perdão de Deus, nem vocês merecem. Mas Deus, ele automaticamente, voluntariamente nos dá o perdão. E assim, nós, quando temos o perdão de Deus e reconhecemos que ele nos perdoou, nós também queremos perdoar as pessoas, porque a gente olha, lembra? A gente olha assim, a gente vê, eu tenho no meu olho aqui uma trave enorme, né? Eu errei também e Deus me perdoou, então eu tenho que perdoar isso também, esse camarada aí. Olha só o que diz o nosso guia aqui. Um Deus santo e perfeito, mediante Cristo, nos aceita como somos. Pecadores, imperfeitos, falhos. E nós que não somos santos e nem perfeitos, nós devemos fazer o mesmo com o nosso cônjuge, ou com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou irmãos, seja lá com quem seja. É importante lembrar que o perdão é um processo, né? Ele não é uma varinha mágica que você aciona e pim, acabou, esqueci tudo, acabaram mágoas, acabaram as coisas. A gente estava conversando ali na capela que às vezes... Um exemplo muito recorrente é da traição, né? Que é algo mais simples e que todo mundo já viveu em algum contexto. A pessoa falha, houve uma traição, a outra diz que perdoa, mas no primeiro atraso, no primeiro comportamento meio diferente, a primeira coisa que você traz à memória é, será que vai me trair de novo? Será que tá com outra pessoa? Então, o perdão, ele é um processo. Você perdoa e Deus tem que estar em oração, buscando a Deus para que haja essa libertação dessa situação que traz mágoa, que traz ferida, porque esses sentimentos, às vezes, eles não saem assim, automaticamente, né? É toda uma construção, é todo um envolvimento com Cristo para que haja esse perdão, de fato. É verdade. O verdadeiro perdão é esse aí. Ocorre quando
a pessoa não merece, né? Assim como nós não merecemos. E temos que lembrar aqueles que são casados, casadas, casados com pecadores e com pecadoras. Então, querendo ou não, sempre vai acontecer essa falha. Mas, como foi dito aqui, né? O milagre, eu vou mais longe. O perdão é um verdadeiro milagre na vida do ser humano. É um milagre, porque é muito bonito a gente falar, mas na prática, quando vai praticar, é muito difícil. Então, só através de muita oração, para que Deus venha fazer esse milagre na nossa vida. E a gente tem sempre que lembrar, quando a gente perdoa alguém, lógico, é porque ela não merece o perdão. Mas nós temos que perdoar. Sim. Quando olhamos para nós sabemos que nós não merecemos o perdão. Mas Deus mesmo assim nos perdoa. Mesmo você não pedindo. Deus, ele te perdoa. Deixa eu passar aqui, porque o relógio... Esse relógio... Não perdoa. Não perdoa. Ele não Esse aí perdoa. não Ele não perdoa tem o que mesmo. fazer com ele, não tem diálogo que dê certo. Ele não para. Bom, eu queria entrar aqui numa questão, essa questão que a gente falou aqui, que a gente já bateu bastante, da ira, né? Tem um texto que eu abri aqui, você pode também acompanhar em casa, Efésios, lá no capítulo 4, verso 26 e o 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o verso 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. A minha pergunta é muito clara. Tem como a gente se irar sem pecar? Que é essa? Tem como, Maria? Sim, sim. Até porque o texto bíblico ele já diz aqui, né? Irai-vos e não pequeis. Então, como nós falamos no início, a ira é um sentimento. E nós não podemos fugir. Né? Então, um momento ou outro, você vai se sentir irado, magoado, chateado com alguma coisa. Agora, o conselho bíblico aqui é que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa questão da ira é bem complicado também, assim como o perdão, porque não é simplesmente, eu tô irado, mas espera aí que eu vou contar aqui de 1 até 10 e pronto, vou ficar calminho, tranquilo. Tem gente que né? conta até 1000 e não resolve. Não resolve. Não resolve. Então a gente precisa. É algo que precisa ser trabalhado também. Né? Algo que você precisa trabalhar, você precisa aprender, pedir a Deus lidar. sabedoria para que você possa lidar com a situação. Agora, é claro que tem situações, por exemplo, que a pessoa se ira muito facilmente. Aí a gente já vai olhar em todo um contexto, uma carga emocional, outras situações que vêm se acumulando que fazem com que a pessoa se ire muito facilmente. Mas quando esses conflitos já estão sendo resolvidos, né, quando a gente não deixa acumular muitas coisas, então é algo assim que se torna mais fácil. Né? Então você ficou irado, mas aí você pode sim, com sabedoria, com oração, com ajuda divina, passar por esse problema e permitir que essa ira ela não interfira, não prejudique ainda mais o relacionamento. Acho que o assunto é muito vasto aqui pra gente falar, né? Porque a questão mesmo envolve criação, forma como você foi criada. Imagina todo um contexto, uma né? criança que foi criada por uma mãe que vivia aos berros ali. Sim. Gritava lá, rapaz do céu. O menino vai gritar com todo mundo. Ele vai gritar com a esposa dele também, para ele natural. Então é questão também de conversar, dialogar e tal. Agora também tem a questão da ira que vira pecado. Aí que tá o grande detalhe. E tudo começa aqui na mente, né? Tudo começa... Como é que eu sei identificar ou utilizar esse filtro? Porque não deis lugar ao diabo, que tá o grande problema aí, né? A ira até que ponto não é pecado? E a partir de que ponto, pastor? Ajuda a gente, porque tem muita gente que quer saber quando é que vira pecado, pastor. É interessante que quem já não ficou irado na vida? Todos nós ficamos, né? Mas Tiago ele tem um texto muito poderoso que diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Não produz justiça de Deus. Aí que está o ponto crucial. O homem ele pode se irar, mas se ele der continuidade na ira, isso já não vem de Deus. Entendi. Irado você fica, mas tem um momento de você orar, como alguns psicólogos dizem, né? Respira aí
profundo 10 segundos e deixa passar. Não sei se para alguns funcionam, mas é o necessário. E para a pessoa ficar menos irada, ela tem que ter uma comunhão diretamente com Deus. Tem que estar em constante oração, identificar isso. E eu escrevi na minha lição aqui uma frase: dica, ouvir mais e falar menos. Alguém começa a discutir e ela alterou o tom de voz, saia de perto, porque não é o Espírito Santo que está usando ali. E se você também levantar a sua voz, pode ter certeza que ele já não está te usando. Porque o segredo é você falar manso e calmo. Quando você perceber, a pessoa já vai... Opa, caí em si. Acho que eu extrapolei, estou errando, entendeu? Se sentir que a pessoa não dá para conversar, sai de perto dela, não é a hora certa, espera esfriar e volta a conversar. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, e o Leandro Quadros comenta muito, né? A ira, ela é pecado quando ela se volta contra as pessoas. Sim. Não vou com a sua cara, Luz, não vou com a sua cara, Maria. Do pastor, vou que é pastor, né? Brincadeira. É ungido. Não é pecado você ter ira contra o pecado. A sua ira tem que se voltar contra o pecado. Não contra o pecador. Exatamente. Foi assim que Jesus agiu quando ele expulsou os cambistas do templo. Sim. Ele empurrou as mesas lá. Ele não empurrou ninguém. Não saiu agredindo ninguém. Entendeu? A ira é contra aquele pecado mal que ofende a Deus. Essa é a ira de Deus, né, pastor? Não as pessoas, né? Não as pessoas. Então, muita atenção com isso aqui. Vamos lá, porque o tempo aqui está passando, mas está passando rápido. Quero entrar com vocês aqui na questão, rapidamente, desse controle aí, agora, para fechar, do perdão e da paz. Vamos pegar aqui o verso 12, vou voltar aqui para terminar, vai ser o último verso. Mateus, no capítulo 7, aquele inicial que nós tínhamos lido, agora vamos ler o verso 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aí tem um grande sermão que dá para fazer, pastor. O segredo de ser um perdoador habitual é viver a vida do perdoado. Se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar. Porque, às vezes, nós não queremos dar o perdão, mas queremos receber o perdão. E muitas das vezes, a culpa não é nem daqueles que precisam do perdão, mas a culpa, às vezes, é até do abusador, da pessoa que praticou ali a ira. Agora, tem algo interessante que diz assim: mas aceitar intelectualmente que Deus nos perdoa é diferente de realmente viver a vida do perdoado. Em nenhum lugar nas escrituras, essa diferença é mais marcante do que na famosa parábola de Jesus sobre o servo incompassivo. Lembra? Em Mateus 18, 23 a 35, ele devia 10.000 talentos ali. Jesus perdoou, né? O rei perdoou. O rei perdoou. E depois, por 100 denários, ele não quis o quê? Perdoar. Ele ouviu que foi perdoado e talvez até acreditou nisso. Mas a disposição para perdoar não se tornou a característica central pela qual ele vivia e tratava os outros. Ou seja, queremos o perdão, mas não queremos o quê? Perdoar. A gente quer os benefícios, né, que o perdão gera, que é tranquilidade, eu estou livre, tirar o peso, o fardo das costas. Sim. Mas eu não quero aliviar o meu irmão que está sofrendo por algo que eu fiz. Por isso que a gente tem que aprender a olhar para Cristo, né? E imitar o que ele fez, porque quando a gente entende o que ele fez por nós, a gente vai passar a fazer. Tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante, que eu até coloquei boa. Respondi sim. Pensar nas coisas a respeito das quais precisamos pedir perdão nos ajuda a perdoar os outros? Então, antes de apontar, olha para você, veja que você também carece do perdão de alguém, do perdão de Deus, porque você também errou. Então tem que olhar para você antes de você criticar as pessoas. Aí entra a essência do que a gente estava falando, né, do cisco e da trave. Exatamente. Tá tudo girando ali em torno, né? Tudo envolvido, tudo grande segredo. Gente, muito obrigado aí, o nosso tempo aqui realmente acabou. Queria mais 3 horas, mas não deixaram. Quem quiser saber mais, procura lá a Igreja do Pastor Carlos. Vai estar amanhã em qual igreja, pastor? Já sabe aí? Guamá, sede, Guamá. Estaremos lá amanhã com a departamental Rose,
Mistério da Criança e Adolescente. Só alegria. Só alegria. Ela também vem aqui de vez em quando, né? Ela tem aqui um programa comigo, um bate-papo falando sobre educação de filhos. E às vezes ela vem aqui no nosso Código Aberto, mas agora tá mais metida, né? Cadê? Um beijo. Maria, obrigado por você ter vindo também. Eu que agradeço. Luz, Estamos obrigado à pelo sorriso disposição. Colgate. Termina aqui com mais uma vez o sorriso dela. Tá aqui dela. Gente, vamos encerrando. Pastor Carlos, por favor, termina pra gente fazendo uma oração. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, soberano Pai, obrigado por essa manhã. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós que estudamos a sua lição e também aqueles que estão nos ouvindo. Amém, Senhor. Sabemos que não é fácil a luta no lar, no casamento, que nessa manhã o Senhor possa restaurar a cada lar que esteja nos ouvindo. Se tem algum casamento para acabar, que o Senhor possa restaurar esse casamento. Amém. Senhor. E que possamos seguir o exemplo de Cristo, que possamos perdoar, para que sejamos perdoados por Cristo Jesus. Amém. Te pedimos tudo isso no doce nome dele. Amém. 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 Rapidinho, como é de praxe, a lição da próxima semana. Quem já achou me fala. Famílias de fé. Boa, hein? Você é top. Mais Não uma. foi a Maria. Não, eu sei que foi ela, mas eu ok. falei pra você que é top, legal. Ok. Aí sabe. Aí sabe, né? Gente, ó, quem quiser, vou lembrar da Luz aí, quem quiser, de repente, ouvir de novo, perdeu, chegou agora, youtube.com/Rádio Novo Tempo. Facebook também. Não. Novo Tempo, Belém. Belém. Não Perdão, sabe, essa aí não perdão, sabe. perdão. Vamos dar a segunda chance agora no Face. Ok. facebook.com/Rádio Novo Tempo. Belém! Ficou legal, hein? Até semana que vem com mais um Código Aberto. A gente espera por você! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.